Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Caroline Prolo, eu sou head da área ambiental e de mudanças climáticas do Stock Forbes, e estou aqui em parceria com o BCG, Boston Consulting Group, na pessoa do meu amigo Jorge Hargrave, organizando esse bate-papo para conversar sobre Covid, retomada da economia e economia de baixo carbono. E eu trouxe aqui para isso algumas das maiores cabeças e lideranças sobre esse assunto no Brasil. Antes de apresentar esses nossos nobres convidados, acho que muitos de vocês talvez saibam que não é hoje que, né, de hoje que a área ambiental do Stock Forbes fala de mudanças climáticas com o público, com os seus clientes, com os seus pares, e compartilha conhecimento sobre mudanças climáticas, especialmente com o viés do direito das mudanças climáticas, né? Faz pelo menos 2 anos que, inclusive, a gente começou a fazer muitos eventos, cafés da manhã no escritório, organizamos eventos em parceria com outras instituições e colegas, inclusive entre os que aqui estão, para promover, para disseminar conhecimento sobre mudanças climáticas. Falamos de títulos verdes, especificação de carbono, divulgação de riscos climáticos, TCFD, publicamos muitos artigos para falar de mercados de carbono. Temos realmente tentado usar o nosso espaço, o nosso nome, a nossa presença para disseminar esse conhecimento. E a gente acredita que esse é um momento muito importante para se discutir esse tema aqui no Brasil, né? Eu já trabalho há muito tempo com mudanças climáticas, e acho que todos os meus colegas aqui vão concordar, inclusive, que durante esse tempo a gente falava sobre o desenvolvimento, né, da economia de baixo carbono como algo gradual, algo que não pode, você não consegue fazer do dia para a noite, né? Você não pode simplesmente parar a economia, né? A engrenagem tem que rodar, a demanda precisa continuar sendo atendida. E aí veio a pandemia e fez parar realmente as coisas, né? Fez de certa forma parar a economia aí. Então eu acho que a gente agora está num momento de realmente refletir o que isso significa para o nosso processo de transição para a economia de baixo carbono, né? Até essa provocação, ela não é só minha, vocês têm acompanhado esse assunto, eu acredito, nas mídias, né, nos noticiários. Essa é uma provocação bem generalizada, inclusive a provocação da The Economist aqui. Eu fiz questão de comprar a revista, essa publicação histórica da The Economist, que acho que mostra, que faz a gente se perguntar se não é realmente este o momento, né, de achatar a curva do aquecimento global. E tem várias formas de fazer isso, né? Então a gente está aqui para ter essa discussão, em particular ter essa discussão em relação ao Brasil, né? Esse pode ser um bom momento para o Brasil que tem tantos ativos de baixo carbono, que tem possibilidades de uso da biodiversidade, de valorar oportunidades de soluções baseadas na natureza, né, de uma agricultura de baixo carbono. Então, existem tantas possibilidades, por que é que a gente não pode desenvolver essa conversa aqui, né? Então, esse é o objetivo desse nosso bate-papo. E para falar sobre isso, nós temos aqui, primeiro, vou apresentar o Alexandre Kossoi. Alexandre tem mais de 25 anos de experiência, trabalhando desde 2002 no Banco Mundial, sediado em Washington. Ele participa ativamente desse diálogo sobre políticas e financiamento climático do ponto de vista, inclusive, internacional. Tem vários livros publicados nessa área. Nos últimos anos, inclusive, focado mais nas iniciativas na América Latina, incluindo o Brasil. E antes disso, o Alexandre trabalhava no Brasil, chegou a atuar bastante no setor privado, trabalhou no Rabobank, na PepsiCo, na Monsanto, na Aracruz. E é engenheiro agrônomo formado pela Exalc-USP, com mestrado pelo Instituto Tecnológico de Israel. Além do Alexandre, a gente convidou a Marina Grossi. A Marina é economista, assumiu a presidência
do CEBEDES, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, em 2010. Entre 2018 e 2019, integrou, inclusive, o Steering Committee da CPLC, que é a Carbon Price Leadership Coalition, é um conselho diretivo da coalizão do Banco Mundial voltada para o tema da precificação de carbono. Atualmente é membro do conselho da BV Rio, inclusive, e tem um vasto currículo ligado aí na área governamental, né? Já atuou como negociadora do governo brasileiro, inclusive, na COP de mudanças climáticas, da Convenção da ONU de Mudanças Climáticas, entre os anos de 97 e 2001, e foi coordenadora do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas entre 2001 e 2010. E, last but not least, o Jorge Hargrave. Jorge, diretor e líder de mudanças climáticas no Boston Consulting Group, BCG. Em 2019, Jorge foi diretor no Ministério da Economia, numa agenda responsável pela agenda climática, especificamente relacionada a mercado de crédito de carbono dentro do Ministério. Entre 2013 e 2018, já tinha atuado no BCG em diversos projetos, se especializando em políticas públicas. Foi pesquisador do IPE entre 2008 e 2012, trabalhando na pauta de desmatamento, clima e economia. Participou já também de várias COPs, como pesquisador e também como parte da delegação brasileira, e é economista formado pela Unicamp, com mestrado em Economia e Política pela Universidade de Freiburg, na Alemanha. Então, feitas as apresentações, explicar rapidamente para vocês como vai ser a dinâmica. A gente vai ter aí um tempo de aproximadamente 10 a 12 minutos para cada um dos nossos painelistas discorrer sobre esse tema, falar a sua visão sobre esse tema. E depois disso, eu vou fazer algumas perguntas para eles. E aí, depois disso, vou abrir para que vocês possam fazer suas perguntas, mas eu vou pedir que as perguntas sejam todas feitas pelo chat, e aí eu vou direcionar como moderadora para a resposta dos nossos palestrantes. Lembrando, então, a todos para manter os seus microfones desligados, também as suas câmeras desligadas, para que a gente possa ter total atenção aí com os nossos painelistas. Dito isso, eu passo, então, a palavra para o Alexandre Kossoi. Obrigado, Caroline. Boa tarde a todos. Eu queria, enfim, mais uma vez agradecer aí a Carol pela iniciativa e cumprimentar mais uma vez meus bons amigos Marina e Jorge. É sempre muito bom estar com eles, mesmo que de maneira virtual, né? Então, se vocês permitem, eu vou começar essa minha introdução, ela vai ser rápida, mas com uma frase de Guimarães Rosa, que eu já conhecia, mas ouvi recentemente. Eu acho que ela sintetiza muito bem essa conversa de hoje. Ela diz mais ou menos assim, que chega um momento na vida da gente em que o nosso único dever é lutar fortemente por introduzir o máximo de eternidade no tempo de cada dia. Basicamente, ela diz que a gente tem que manter muito claro, né, o que são nossas prioridades. Eu queria justamente meio que focar essa minha introdução em prioridades. E para falar de prioridade, acho que nada melhor do que a gente lembrar que, antes de mais nada, e acima de tudo, essa é uma crise humanitária. Então, além das milhares de vidas perdidas, dados do Banco Mundial mostram que mais de 15 milhões, na verdade, de brasileiros poderão estar vivendo abaixo da linha de pobreza extrema no final desse ano, ou mais ou menos 7% da população do Brasil. Dito isso, enfim, essa também é uma crise econômica e meio sem precedentes, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente viu. É uma crise que se manifesta como um choque triplo, né? Ela é um choque de demanda pela redução aí, né, no consumo, não só doméstico, mas na importação de outros países. É um choque financeiro, né, pela saída expressiva de capitais, aumento do custo de captação, desvalorização da moeda, enfim. E é um choque de oferta, né, pela redução na produção, tanto industrial quanto de serviço, principalmente
em função do fechamento, em muitos casos aí, definitivos, né, de negócios e de emprego. Esses fatores, de alguma maneira, eles estão interrelacionados e também, infelizmente, eles meio que se retroalimentam, né? Então, eles criam um ciclo vicioso que é exatamente o que tem que ser. Primeiro, freado e segundo, revertido. Portanto, eu acho que aqui sim cabem algumas colocações, principalmente na questão em termos de oportunidade, que eu acho que é o objetivo dessa conversa nossa. Então, eu vou mencionar 3 pontos que para mim são prioritários, tá? Primeiro ponto, nós estamos vivendo num cenário onde, claramente, o espaço fiscal público está se fechando muito rapidamente. Tá? Talvez por 2, 3 anos, além, obviamente, do estresse social que existe. Então, nesse cenário, países em geral, e aí não me restringindo ao Brasil, deveriam fazer o possível para evitar o que seria uma tentação natural de estimular apenas as tecnologias e os setores que já são existentes, que já estão funcionando, só pelo fato deles serem seguros e gerarem empregos imediatos. A questão aqui é que alguma dessas tecnologias podem estar exatamente indo na contramão da revolução tecnológica que está acontecendo no resto do mundo. Então, em pouco tempo, essas tecnologias se tornam obsoletas e todos aqueles empregos que haviam sido gerados voltam a desaparecer, né? Então, ao invés disso, o que a gente sugere é que a gente tem hoje uma grande oportunidade para meio que focar os recursos ou orientá-los de uma maneira estratégica no que a gente acredita que são os setores e as tecnologias que vão ser sustentáveis a longo prazo. Então, um exemplo bom para isso é o que aconteceu há pouco tempo com a Alemanha, que lançou o seu pacote de estímulo econômico. Então, nesse pacote, a grande parte dos recursos foi para transporte elétrico, para energia renovável e hidrogênio limpo. O transporte tradicional, aquele de combustão, ele recebeu absolutamente zero. E o interessante é que isso se deu mesmo hoje sendo o transporte tradicional a grande força do transporte urbano na Alemanha. Ou seja, eles já sabem que está vindo uma transição. Vamos fazer essa transição direito. E aqui eu trago o meu segundo ponto. Investir em mitigação e adaptação ao clima já não é hoje uma decisão puramente ambiental. Ela basicamente vai fazer a grande diferença em quão competitivo vai ser o seu país daqui 20, 30 anos, né? A gente não pode esquecer que quando você faz um investimento numa infraestrutura, hoje, você fica de alguma maneira preso a essa tecnologia por pelo menos 20 anos, se não muito mais. E como eu havia mencionado, ao mesmo tempo essa tecnologia já pode estar ultrapassada no resto do mundo. Ou seja, você, na verdade, só está aumentando a diferença ou gap tecnológico, né, entre o seu país e os demais. Então, alguns poucos números aí só para ilustrar o que eu estou falando. Em países em desenvolvimento, a gente estima no banco que a perda de infraestrutura hoje, por consequências do impacto da mudança do clima, já soma aproximadamente 400 bilhões de dólares ano, tá? E, ao mesmo tempo, os investimentos que a gente chama resilientes ou adaptados à mudança do clima devem resultar em uma economia de aproximadamente 4 trilhões de dólares quando comparadas às tecnologias existentes ao longo da vida útil delas, tá? E isso se traduz em mais ou menos 4 dólares de retorno para cada dólar investido. Mas, enfim, eu podia estar trazendo muitos números aqui, mas acho que o meu grande ponto é esse processo já está internalizado na cadeia produtiva, ou seja, os grandes investidores eles já sabem
que o seu investimento vai estar obrigatoriamente afetado, vai ser obrigatoriamente afetado pela mudança do clima. Então, o que eles já estão fazendo? Eles estão redirecionando o seu capital hoje às empresas e às tecnologias que vão sobreviver no futuro, enquanto ainda é tempo, né? O interessante é que, ao mesmo tempo que eles injetam mais recursos nessas novas tecnologias, eles acabam abaixando seu preço, o seu custo, e fazendo elas mais competitivas. Ou seja, eles estão basicamente acelerando essa revolução tecnológica, tendo mudança do clima como o principal agente catalisador aí nesse processo. E meu terceiro e último ponto aqui, que essa transformação, ou essa nova infraestrutura, se a gente quiser chamar um novo, que esteja adequada ao novo normal, ela vai demandar muito capital. Então, mais números do banco, a gente estima que esse capital é aproximadamente 1,5 trilhão de dólares ano, ou 4,5% do PIB desses países. E isso, quando a gente considera, primeiro, políticas apropriadas, segundo, gastos que sejam feitos de maneira eficiente. Seria, na verdade, o dobro sem essas políticas apropriadas e sem esses gastos eficientes. E aí a gente tem um problema. A América Latina hoje, por exemplo, recebe pouco mais de 1% de todos os recursos públicos climáticos no mundo. A gente está falando de aproximadamente 7,9 bilhões de dólares de um universo de um pouco menos de 700 bilhões de dólares. Enfim, então, num cenário aí onde a gente tem uma competição por recursos que vai ser cada vez mais acirrada, essas políticas apropriadas e esses gastos eficientes, eles têm que garantir duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, obviamente, a administração, a melhoria na administração desses recursos que já são escassos, né, que já são poucos. E como que você faz isso? Você faz com governança apropriada, você faz com reforma de política fiscal que já incorpore a externalidade do carbono dentro da economia, e você faz com regulação setorial inteligente, que, ou seja, não venha a inibir justamente o investimento privado que você está buscando. E, como eu tinha dito antes, pelos números, quer dizer, não só melhorar a administração é importante, mas você, de alguma maneira, também vai ter que facilitar a mobilização de capital adicional, que vai vir principalmente do setor privado, para essas, novamente, para essas tecnologias que você está querendo impulsionar, tá? E aqui, duas coisas importantes dentro desse eixo. Criação de regras financeiras que venham a ajudar as instituições financeiras a incluir o carbono, a mudança do clima na tomada de decisão delas, isso é um. E a segunda é produtos financeiros que venham a ser adequados a essa nova infraestrutura, ou seja, que venham a aumentar o retorno e, de alguma maneira, reduzir o risco, não só dos financiamentos e desses investimentos. O banco, na verdade, trabalha com vários países justamente nessa questão de políticas para como esverdear ou como fazer um green sistema financeiro, mas eu acho que a gente pode deixar essa conversa para depois, e com isso eu justamente passo aí o bastão para os meus colegas que vão ser, como eu tinha mencionado, fundamentais absolutamente nesse processo, que é justamente o setor privado. Maravilha. Muito obrigada, Alexandre. Acho que tem até, já vou até direcionar uma pergunta rapidamente para você. Estão perguntando aqui se esses números que você divulgou estão no reporte anual sobre mercados de carbono do Banco Mundial. Estão no reporte do banco, né, do mercado de carbono, mas estão em alguns outros reportes também. Se vocês quiserem, eu posso, no final da apresentação, como isso vai, eu estou entendendo que vai ser gravado e vocês vão disponibilizar no site, eu posso passar o link de alguns desses reportes que substanciam esses números que eu dei. Excelente. Pode passar no chat aqui também, se você já tiver eles à mão aí, fica à vontade para usar o chat. Tá bom. Muito obrigada. Agora sim, então, por favor, Marina Grossi, você tem a palavra.
Obrigada, Caroline. Também quero falar do enorme prazer de estar entre amigos aqui, né, Alexandre, você, né, Jorge, assim, Jorge é o mais recente desses amigos, assim, já virou um grande amigo. É um prazer enorme estar com vocês. E eu acho que você conseguiu reunir assim de vários segmentos aí, né, que podem talvez dar o testemunho pessoal mesmo, né? A gente está aí nessa trajetória há um bom tempo, das alterações que a gente tem visto aí e o que a pandemia pode estar alterando, né? Eu acho que a pandemia acelerou algumas tendências, né? Vários relatórios estão mostrando isso. Assim que iniciou a pandemia, e eu acho assim, ninguém estava preparado para a pandemia, isso aí era coisa de filme de ficção científica, você imaginar que todo mundo vai estar andando de máscara, e isso é normal, né? Não existe, todo mundo, de repente, né? Vamos lembrar que parece que faz assim séculos, mas faz pouco tempo que a gente se viu surpreso com isso, e de repente, e estamos ainda numa curva ascendente, então a primeira questão é reconhecer a nossa fragilidade aí, e mostrar que não estávamos preparados, mas eu acho que foi um grande alerta tudo isso, né? A grande crise parecida com essa faz mais de 100 anos, a gripe espanhola, poucas pessoas vão estar vivas aí para se lembrar disso, e assim, você nessa dimensão talvez seja em um século a que a gente tem de mais impactante, né? Com a diferença de que você não teve destruição, né? Não foi uma guerra que você destruiu ativos e, de repente, você tem que recomeçar, então, injetar recurso na economia para reconstruir. Não é, né? Está todo mundo parado, como disse o Alexandre, demanda, oferta ali parada, muitas, outras não, outras estão tendências aí subiram, então, e-commerce, né? Tudo isso, né? Home office, tudo isso tem subido vertiginosamente. E outras questões aí que são bons testes, né? Mas, assim, só para recapitular, a gente estava no momento que o governo já tinha começado no Brasil a fazer reformas importantes, né? Achando que a gente estaria decolando logo depois disso, e depois todo o mundo foi surpreendido com isso. Claro que se a gente tivesse avançado nas reformas ainda mais, seria muito melhor para estar trabalhando nesse momento. Eu acho que nos pegou ainda numa situação que a gente foi ver que metade do Brasil, por exemplo, era de invisíveis, né? É diferente, né? Alexandre está lá em Washington, quem está na Europa, que você... Washington não é um bom exemplo. Os Estados Unidos também, a gente está competindo, né, Alexandre, para ver quem é que está pior nessa crise, né? Mas, assim, em geral, você tem um sistema de welfare, um sistema do Estado que você injeta recursos e você tem uma sobrevida previsível na injeção desses recursos. No Brasil, a gente teve que mudar toda uma política, né? A gente até entrevistou no CEBEDS a Mônica De Bolle, que é uma liberal também, como é o governo, e ela falou, sem dúvida, você vai ter que aportar mais recursos, a desigualdade vai estar computada como uma questão que você tem que resolver, né? A pandemia, eu acho que ela chamou atenção no Brasil para algumas questões. E no início ela nos surpreendeu e a gente ficou pensando, né? Todo mundo aqui trabalha com mudança climática, será que essa pauta arrefeceu ou não? Eram as perguntas que eu mais recebia, né? E hoje eu acho que está claro que existe uma ligação sistêmica, interconectado em tudo isso, né? Então, assim, me parece que hoje tanto a pandemia deixou claro que a Amazônia podia ser alvo de uma pandemia, e pode ainda, a qualquer momento, né? Não foi por sorte, está aí os nossos cientistas brasileiros falando isso o tempo todo. Então, a relação da biodiversidade, que parecia distante, de repente está na vida de todo mundo está tendo que entender isso. Tem mais de 3 mil coronavírus aí nos animais, a gente não sabe quanto desses pode ser passado para os seres humanos, porque não fizeram testes, mas existe esse cenário que a gente tem que estar lidando. Então, biodiversidade, você não computar biodiversidade tem um preço, a gente está pagando esse preço. Eu acho que essa é uma das grandes questões, né? Se a gente pensar no horizonte, na retomada, a gente está fazendo o trabalho Visão 2050 no CEBEDS, não dá para você imaginar que essa externalidade, né, o impacto ambiental, ele vai continuar não sendo computado. E o Brasil tem muito a perder com isso. A outra questão e a outra grande tendência, né, e que eu acho que também está claro, é que mudança do clima, assim como uma pandemia, exige economias mais resilientes, que tem a ver com o que o Alexandre acabou de falar, né? Você precisa de estar
a sua economia não pode ser surpreendida e você gastar esse volume enorme de recursos, mais de 2% do PIB global está sendo injetado para resolver isso. E se você resolver da mesma forma como você, achando que acabou, resolveu isso, acabou, voltamos ao normal, você vai ter que gastar mais outro tanto de PIB global para resolver a outra pandemia que vem em seguida. A gente não tem recursos para tudo isso, né? Apesar do montante de recursos, você tem que gastá-los de uma forma inteligente, criando, ao final desse processo, uma economia mais resiliente e mais limpa. As duas coisas estão juntas, né? Então, você ter emissão zero até não mais do que 2050. A Natura acabou de assumir os compromissos dela de emissão líquida zero para 2030, antecipou as metas da ONU. Mas isso está mais claro do que nunca, porque você não pode estar injetando de qualquer maneira, né? Cidades vão estar mudando. Você vai injetar recursos numa situação dessa exatamente como você estava fazendo, ou você vai ter que, nos seus modelos de concessão, começar a injetar critérios que vão fazer, vão criar uma melhor governança, vão computar a questão da saúde, que hoje em dia vai ser o novo normal. Né? A pandemia, eu estava falando há pouco com a doutora Margarete, da Fiocruz, e ela falou, Marina, não espere nada de retomada esse ano, não existe. Mas também não sei se como é que vai ser no ano que vem, porque mesmo tendo a vacina, você vai ter testes, você vai ter todo um processo aí. Então, assim, eu acho que é engraçado fazer uma ilação aqui, porque há pouco tempo eu me reuni com o conselho consultivo do CEBEDES, que tinha o professor Goldenberg, que está hoje com seus 90 anos, e tinha uma pessoa muito jovem, porque a gente faz questão de colocar faixas etárias diferentes, né, e público diferente, e ele falava, vai ser tudo igual, o pessoal já está correndo para o shopping, já está fazendo tudo isso, mas, na verdade, e os jovens falando, não vai ser tudo igual, né? A gente tem internalizado muita coisa. Mas eu acho que tem uma diferença se a gente compara com outras crises grandes como essa, né? A mais recente talvez seja de 2008, 2009. A gente já pegou hoje investimentos que a siglazinha ESG, né, que você pensa na governança, impacto ambiental e social, já está muito mais consolidado. Então, você vê desde o Larry Fink, do BlackRock, você vê todo mundo falando disso. Então, eu acho que essa é uma diferença grande para mostrar, um pouco diferente do que o professor Goldenberg falou, é difícil estar voltando, né? A mesma coisa, tecnologias renováveis, né? Porque não é só que é melhor e que a gente tem que chegar aí, é porque é mais barato também, financeiramente é mais interessante também. Então, a gente chegou num ponto da curva que é pior voltar do que ir. Ninguém tem dúvida de que tem que seguir, né? Eu vejo, há pouco tempo eu estava falando com um associado e ele estava dizendo, olha, as empresas, por exemplo, carros, né, fizeram motor a combustão, que é uma fortuna para você desenvolver tecnologia para isso. E vai ter que mudar, simplesmente vai ter que jogar isso no lixo e fazer uma outra coisa, né? Então, assim, você imaginar que as empresas, né, eu represento lá no CEBEDES 60 grandes grupos empresariais, eles não têm dúvida nenhuma de que esse caminho para a economia de baixo carbono é o que vai torná-los mais resiliente e competitivo, né? E aí, voltando para o Brasil, eu acho que tem um ponto, né? Eu falei da biodiversidade, tem um ponto que é importante a gente pensar no Brasil, que torna o Brasil muito competitivo, e, nesse sentido, quanto mais vozes unidas tivesse no Brasil, melhor, que é possível aliar produção e conservação. Nem todo lugar do mundo você consegue fazer isso, mas no Brasil você consegue. As empresas todas que têm do CEBEDES, que estão na Amazônia, estão advogando isso, estão falando sobre isso, né? Então, não é só contra o desmatamento ilegal, né? É a precificação de carbono acelerando, mas é também um diferencial que tem o país da conservação e produção poderem caminhar juntos. Então, numa economia de baixo carbono, isso tem um valor enorme. Né? Essa é a nossa riqueza. Essa nossa riqueza é muito maior do que simplesmente não manter a floresta em pé. Então, assim, são pontos, desculpe aí, volto para o Jorge, e aí eu vou continuando nas perguntas. Obrigado, Marina. Obrigado, Carol. Prazer, obrigado pelo convite. Prazer aqui estar com o Alex, com a Marina, dois amigos aí das últimas batalhas, né? E eu vou projetar aqui, como bom consultor, eu gosto de usar slides. Vocês estão vendo a minha tela?
Estamos. É uma charge? Isso. Então, tá bom. Bom, começar mostrando essa charge, acho que ela mostra um pouco, para mim, foi o melhor resumo até agora do como é que Covid se relaciona com mudança do clima, né? No fim, a gente está, né, tá todo mundo sofrendo horrores aqui com com a crise do Covid, o mundo inteiro, né, de cabeça para baixo, nossas vidas mudando. Agora, a gente não pode perder de perspectiva que quando a crise climática se mostrar ainda mais real, né, acho que ela já é presente nas nossas vidas, mas quando ela for ainda mais real, mais tangível, a gente vai acabar descobrindo que a crise climática tem um potencial ainda mais devastador, né? Então, acho que isso, para mim, acende um pouco a luz amarela de que, né, se uma crise global desse tamanho já está sendo traumática, né, a gente realmente precisa se preparar melhor para a próxima grande crise que pode ser a crise climática. Por outro lado, né, uma outra imagem aqui, né, citando outra grande figura global, né, o Churchill, que tem essa frase, né, N frases interessantes, mas essa é uma que eu gosto muito, que é: nunca deixe uma crise não ser usada, né, ir para o lixo e não ser usada para uma grande mudança, né? Eu acho que o Covid está dando, a gente pode usar essa oportunidade para efetivamente fazer as transformações que a gente precisa para se preparar para esse mundo, né, com a crise climática, como, por um lado, como evitar ela, fazer com que ela... Né, então, acho que a gente não pode perder essa oportunidade, né, de realmente trazer todas as reflexões e as mudanças e os investimentos para transformar essa crise numa mudança paradigmática do mundo que vai preparar o mundo para essa nova etapa né, da existência. E aí vem sempre, né, a gente sempre volta para aquele ponto do copo cheio, meio vazio, né? Eu acho que a diferença da gente olhar para ele meio cheio, meio vazio, vai ser a nossa capacidade de realmente transformar essa crise numa numa oportunidade para a gente se preparar para a crise climática. E acho que a boa notícia é que isso, no fim, né, tá um pouco nas nossas mãos, né? Tá nas nossas mãos como empresários e pessoas trabalhando em empresas, como cidadãos que têm o poder de eleger os representantes, ir para a rua e pedir, mas também como investidores que têm dinheiro em investimentos que podem ser alocados em empresas focadas na economia de carbono ou em uma economia de baixo carbono e que também impactam a mudança do clima com as suas ações do dia a dia, né? A boa notícia do Covid até agora, né, se tem alguma boa notícia, é que, do ponto de vista de emissões, pela primeira vez aí nos últimos muitos anos, a gente conseguiu uma redução significativa das emissões. Só que, né, a gente estava numa crescente e esse ano a gente espera uma redução aí de -5% a -8% nas emissões, né, uma coisa que não estava calculada e, teoricamente, ela colocaria a gente num caminho razoável daqui para o futuro. Agora, a depender das nossas ações, isso aí vai ser só um soluço e a gente vai voltar para a trajetória, né, não é nem acho que atual, é a trajetória antiga de emissões, ou a gente vai conseguir aproveitar essa oportunidade para fazer algum desvio, né, para ir convergir um pouco para o Acordo de Paris ou ir além disso. Do lado de riscos, né, essa desaceleração das emissões tem a ver com a desaceleração da economia, que pode trazer riscos, né, se a gente for para o lado errado, né? Então, por quê? Apesar da desaceleração, a base de ativos continua a mesma, porque a Marina falou, você tem um investimento, um monte de sunk costs em ativos relacionados à economia intensiva em carbono, e se a gente não investir, não direcionar os investimentos agora para mudar isso, a gente vai voltar no mesmo caminho e vai continuar na mesma trajetória, isso vai ser só um soluço. O outro risco é o preço baixo do petróleo, né? A gente está numa época de preços historicamente baixos que podem representar um risco para a transição energética. Você tem o risco também da capacidade financeira limitada, né? Então, empresas interromperem investimentos que vinham fazendo, e até um risco do ponto de vista de foco, né? Então, bom, será que a gente
vai perder o foco, né? Acho que o momento que a crise climática, né, que a ação contra a crise climática estava ganhando, a gente não pode regredir, porque a gente tem outras preocupações de curto prazo, né? Um pouco aquela ter um olho no peixe e o outro no gato, né? Então a gente tem que resolver o problema de curto prazo, mas sem que as ações, sem que os investimentos atuais nos amarrem a uma base de ativos que não vai ser mais adequada para o futuro, né? Pegando um pouco o ponto do que o Alex falou um pouco atrás. Do ponto de vista de oportunidades, né? O Alex falou um pouco dos pacotes de estímulo, né? Então a gente está falando aí esse é o último levantamento do BCG, baseado no IMF. A gente está falando de 8 trilhões de dólares de pacotes de estímulos no D20, a gente está chegando a isso em 14 trilhões já. E, de novo, se a gente conseguir fazer uma parte significativa disso ser direcionada para um novo tipo de ativo, um novo tipo de investimento, a gente está falando de colocar 14 trilhões numa economia verde que dá para fazer um shift importante no nosso padrão de emissões daqui para frente. Agora, a gente não pode, né, isso não vai acontecer naturalmente, acho que isso vai depender, né, da sociedade, das empresas realmente investirem tempo e dinheiro e foco nisso, né? Diversos países estão dando o exemplo, acho que a Alemanha, Canadá tem algumas iniciativas interessantes de financiamento específico, né, da retomada para empresas que se comprometem com metas específicas. A França anunciou alguns programas interessantes. Aqui no Brasil, eu acho, né, para variar um pouco, a gente está atrás, mas eu acho que é importante a gente unir vozes para colocar essa pauta para o governo, né? Cada vez mais isso para o Brasil não perder mais essa chance de realmente se reposicionar, né? E o Brasil, como a Marina falou, tem tudo para ser um líder nesse mundo da economia de baixo carbono. Isso se aplica também a políticas por exemplo, de recuperação de empresas, né? A gente já viu uma série de empresas quebrarem, né? E o governo vai ter que, daqui para frente, socorrer empresas, mas ele pode escolher tanto quais empresas socorrer, a partir de incluir critérios ambientais nessas escolhas, mas também atribuir metas ambientais, compromissos de disclosure de carbono para essas ajudas às empresas, né? Eu sei que a Air France agora acabou de anunciar, né, uma meta de se tornar a airline mais verde, né? Isso acho que provavelmente está associado a pacotes do governo também. Um outro ponto importante, né, para endereçar para esses pacotes é o olhar sobre a desigualdade, né? A Marina falou muito, né, que a gente vai ter que cada vez mais, né? Isso acho que já era muito verdade no discurso de clima, mas a gente tem um esforço para mainstream essa ideia de que a desigualdade que ficou escancarada nessa crise, ela tem que ser trazida né, para o centro das decisões, tanto do ponto de vista social, mas do ponto de vista climático, porque a crise climática é uma crise também desigual, ela vai afetar os mais pobres, os mais desassistidos, de uma forma mais importante do que os mais ricos. E um último ponto, acho que do ponto de vista de governo, é a importância de você reinventar e reforçar o multilateralismo, né? De novo, essa crise deixou exposto a necessidade dos países cooperarem e deixou também claro como os países têm cooperado pouco, né? Então, e acho que é a mesma coisa para a crise climática, que acho que ainda mais, eu acho que no Covid, os países mais ou menos conseguiram lidar com a crise independentemente, né? Na questão climática, eles simplesmente não vão conseguir, não adianta alguns países se mexerem, outros não, a gente não vai conseguir resolver a questão, né? Então, acho que para a questão climática, como o mundo é um só, a gente não tem muito para onde fugir. Do ponto de vista das empresas, né, de novo, acho que tem uma série de oportunidades aqui, né? E
é importante entender, né, que no Brasil, vários dos investimentos para tornar as empresas mais preparadas para a economia de baixo carbono, eles eram atrapalhados pelos altos juros, né? Hoje, você está vivendo um momento de juros mais baixos da história no país. Então, vários dos investimentos, né, tipicamente os investimentos em tecnologias verdes, requerem um investimento inicial, mas eles trazem uma economia de energia ou outras economias ao médio prazo. A queda na taxa de juros viabiliza uma série de investimentos que 5 anos atrás não se pagavam, né? Então, a experiência do BCG global é que empresas mundo afora têm conseguido, né, reduzir 20% a 40% das suas emissões sem nenhum custo, né, com custo negativo, a um custo de abatimento negativo, aproveitando essas oportunidades de investimento em coisas que vão gerar economia de energia e outras economias, né? O outro olhar é o olhar também sobre as mudanças em supply chain das empresas, que estão, por causa da pandemia, revendo uma série de decisões, né, se expondo menos ao mercado internacional, e essa revisão pode muito bem ser acompanhada de uma revisão do ponto de vista de riscos climáticos, né, porque vai deixar o seu supply chain mais preparado para o futuro, mais preparado para possíveis mudanças regulatórias, para um aumento do custo de carbono no futuro, o supply chain de cada uma das empresas cada vez mais entra para a contabilidade de emissões das empresas. E por último, eu acho que talvez o mais importante do ponto de vista das empresas é a questão da resiliência do portfólio, né? Um pouco o que eu chamo de estar no right side of history, né? O mundo do futuro é o mundo da economia de baixo carbono, quer eu queira, quer, né, a Carol queira ou não. Esse é o que a gente chama de mega trend, é uma coisa que vai acontecer, isso está colocado, e as mega trends, elas são, inclusive, resilientes à crise, né? Quando você olha, por exemplo, os fundos ESG, que são os fundos, né, que investem, né, socialmente, ambientalmente, de forma mais responsável, eles têm sofrido muito menos no mercado financeiro do que os outros fundos, né? E os produtos que são os produtos do futuro da economia de baixo carbono, como as energias renováveis, né, o e-commerce, todos eles estão sofrendo muito menos. Então, quem está preparado para uma economia de baixo carbono também está preparado para enfrentar as maiores crises e preparado para as mudanças regulatórias que vão vir no futuro de um jeito ou de outro, aumento de preço de carbono e cotas de emissão, etc, etc. Para finalizar, eu acho que algumas lições aqui dessa crise, né, que eu acho que são positivas. A primeira é que a gente precisa de mais preparação, né? A gente se viu, foi pego aí de calça curta, como se diz, né, para a crise do Covid. E a vantagem da crise climática é que ela tem uma maturação um pouco mais de longo prazo. Então, a gente consegue se preparar muito melhor e a gente viu o que acontece quando a gente não está preparado. A segunda boa notícia, eu acho que é que as pessoas e as empresas se mostraram capazes de se adaptar, né? A gente, como a Marina falou, há pouco tempo atrás a gente não se imaginava capaz de andar de máscara, trabalhar de casa, e a gente fez mudanças muito radicais na nossa vida e a gente conseguiu sobreviver. As mudanças necessárias para um mundo, para uma economia de baixo carbono, são muito mais amenas do que as mudanças que a gente passou nos últimos tempos. Né, eu acho que a nossa capacidade de se preparar e de acreditar que a gente consegue se adaptar a esse novo mundo é o que vai fazer diferença, né, daqui a 10 anos a gente olhar para trás, né? Se a gente aproveitou essa crise para realmente mudar o mundo e se adaptar a uma nova realidade ou se a gente deixou mais essa oportunidade passar.
Muito obrigada, Jorge, Marina, Alexandre. Acho que foram excelentes inputs, insights de vocês. Assim, até eu queria poder retomar todos eles aqui, mas para a gente poder aproveitar melhor também o tempo para fazer outras perguntas, eu ouvi mais de vocês. E aproveito até já para reiterar aqui o espaço do chat para quem quiser fazer mais perguntas. A gente já tem umas 2 aí para repassar para os convidados. Mas eu também gostaria de fazer as minhas perguntas, que acho que pode refletir mesmo até dúvidas que o grande público aqui tem. Então, eu vou fazer as perguntas já para todos aqui na sequência, e aí vocês respondem também, pode ser sequencialmente, aí talvez seguindo a mesma sequência da apresentação. Eu vou fazer uma pergunta para cada um e a mesma pergunta para que todos respondam. A pergunta... Vou começar pela pergunta para todos. Queria ouvir de vocês, porque assim, a gente falou muito sobre, acho que foram palavras muito fortes, assim, vocês trouxeram mensagens, statements muito interessantes, assim, sobre isso está acontecendo, né? Essa crise climática é uma realidade, a gente não está aqui falando não está falando de tendência, estamos falando de algo concreto, né? E então, assim, foi muito interessante ouvir esses dados, inclusive de vocês todos, de mostrar como isso aí tem é algo que chama a ação imediata, talvez uma ação, você pode entender que é uma ação talvez pioneira, de alguns pioneiros que possam desbravar isso, mas também acho que tem drivers para fazer com que isso seja uma necessidade real, né? E acho que foi até um ponto que a Marina trouxe aí, de assim, a gente não tem dinheiro para enfrentar uma nova crise, né? Então é real essa urgência. Aí o Alex falou também dessa competição por recursos, né? Esses recursos estão aí no mundo e a gente não está pegando essa fatia disso. E acho também aí o Jorge falando do estar no right side of history, né? Nesse momento é impossível, acho que não se tocar com essas possibilidades. Então, eu pergunto agora, pensando um pouco de uma forma mais pragmática, né, nessas oportunidades todas que vocês também chegaram a mencionar, desbravando um pouco delas. E aí, acho que a primeira que eu perguntaria para todos vocês é como vocês enxergam o processo de precificação de carbono no Brasil. A gente sabe que já está mais avançado em outros países, e no Brasil ainda está passando por um processo de estudos, né? Acho que dá para falar do projeto PMR, até do Banco Mundial. Eu sei que todos vocês aí acompanharam esse projeto, em particular o Alexandre. E a importância, então, dessa precificação de carbono nesse momento, né? Desse processo, inclusive, do PMR, essa discussão que está acontecendo hoje no Brasil. Essa é uma pergunta. Aí, para o Alexandre, queria ouvir um pouco mais de você, o que o Banco Mundial está fazendo nessa agenda, né? Em particular, até aqui na América Latina, no Brasil, se você puder contar um pouco do papel do Banco Mundial nesse momento, um ator tão importante. Pergunto para Marina, você falou, eu até queria explorar muito o que você falou de biodiversidade da Amazônia, mas eu até tenho um ponto que acho que seria bom a gente falar aqui rapidamente, que é a questão do financiamento sustentável, né? A gente tem agora falado muito mais, acho que está um momento muito propício para títulos de dívida sustentáveis, para os famosos green bonds, né? Então, se você puder também nos trazer um insight sobre o papel disso nesse momento agora para essa nova economia de baixo carbono. E, Jorge, para você, talvez voltar, eu achei muito interessante que você começou a explorar naquele seu último slide, realmente o papel das empresas, como é que as empresas podem aproveitar essa oportunidade e tomar ações concretas desde já, né, desde agora. Então, deixo vocês com essas perguntas, depois eu pego as perguntas do público, que já tem aí umas 3 ou 4 até. Então, só dar uma ideia rápida do que o banco tem feito, mas eu acho que até que, antes de falar do que o banco faz, eu acho que eu começaria o porquê o banco faz o que ele faz. E é um pouco para entender, e ela vai muito na linha do que todo mundo está falando, que aqui já não é uma discussão ambiental, que foi algo que eu tentei enfatizar, e os meus colegas fizeram a mesma coisa. A gente está falando de competitividade. Então, outra coisa que foi mencionada, e eu acho que aqui entra de novo a questão do porquê o banco está envolvido, é o que o Jorge falou da desigualdade, a Marina também tinha mencionado. Então, mais uma vez,
A gente já sabe que os mais pobres vão ser os mais afetados e vão sofrer mais eles são mais vulneráveis e vão sofrer mais com a mudança do clima. Então, se vocês gostam de números, mais números aqui do banco. A estimativa do banco era, antes da pandemia, que se nada for feito, mais de 100 milhões de pessoas vão estar vivendo abaixo da linha de pobreza extrema já em 2030, por consequência de efeitos climáticos. Então, esse número provavelmente vai aumentar depois dessa pandemia, para a gente ver exatamente o que é. E, portanto, é exatamente por isso que falar de mitigação e adaptação de mudança do clima já está diretamente associado à missão do banco, que é exatamente a de erradicar a pobreza extrema. Então, não é mais uma questão de fazer algo que se adaptar a algo que estava fora do seu core business, do seu objetivo, não. Passou a ser, mudança do clima passou a ser parte da missão do Banco Mundial. Então, a gente já sabia disso, isso não é uma coisa nova. Já em 2016, o banco já havia anunciado que 1/3 de todos os seus financiamentos tinham que, a partir de aí, ter co-benefícios climáticos claros, específicos e mensuráveis. Então, a gente já ultrapassou esses números, tanto em 2018 quanto 2019, 2020 vai ultrapassar de novo. Enfim, então, isso eu acho que é muito importante entender o papel do banco aí com essa questão. E agora sim, entrando um pouco na tua pergunta, o que o banco tem feito, né? Então, eu posso mencionar só alguns dos projetos do banco que, na verdade, contribuem aí não só para o desenvolvimento econômico, mas que tem co-benefício climático, tá? Então, no Brasil, especificamente, um projeto que a gente já conversou algumas vezes sobre ele, o banco, no ano passado, deu um financiamento aí para o estado do Mato Grosso, foram 250 milhões de dólares, ou 1,3 milhão de reais. É um financiamento, de novo, para ajuste fiscal do estado e sustentabilidade ambiental. E o interessante é que nesse financiamento, ele tem metas muito específicas e resultados muito específicos que o Estado cumpre como contrapartida do financiamento. E eles são em redução de desmatamento, em aumento na regularização ambiental e também no aumento da captação de recursos do Estado que venham a reduzir emissões, a redução de emissões. Tá? A gente tem um financiamento bastante parecido, que está em andamento agora com o estado do Amazonas. A gente ainda não tem exatamente a data de como que ele vai avançar, até, de novo, pela questão da pandemia. Eu acho que eu podia mencionar mais de 100 milhões de dólares, não sei o número, não lembro o número exato, mas que são em projetos no Brasil apoiando exatamente a implementação, por exemplo, do Cadastro Ambiental Rural, para quem está acostumado ou conhece de legislação ambiental, o CAR, né? Investimentos na agricultura de baixo carbono, proteção e uso sustentável dos biomas Cerrado e Amazônia. Enfim, são muitos projetos e o interessante é que muitos deles, na verdade, não são financiamentos, eles são doação, ou seja, não tem a contrapartida, o Estado, a União não precisa repagar. Então, o banco capta, nesse sentido, muito recurso internacional que pode ser oferecido aos países, e o Brasil é um dos destinatários, com certeza. E, por fim, você meio que abriu aí a porta, um dos projetos do banco, é uma doação menor, mas também doação, são 3 milhões de dólares, que é o projeto PMR, que você mencionou.
que tem o Ministério da Economia aí como líder nesse projeto, e é justamente para o Brasil se preparar para a implementação de um sistema de precificação de carbono. Se vocês se lembram da minha introdução, a precificação de carbono entra naquela reforma de políticas fiscais que considere a externalidade do carbono, né? E, ao mesmo tempo, ela está perfeitamente alinhada a essa transformação que não só a Marina e o Jorge, como eu também tentei mencionar, porque ela, ao mesmo tempo, ela favorece a inovação tecnológica, ela ajuda a criação de empregos, ela direciona investimentos a essas novas tecnologias, enquanto que, ao mesmo tempo, ela reduz emissões de gases e poluição, né? Mas, enfim, não só vocês podem falar com toda a propriedade sobre isso, porque já tiveram envolvidos. Eu talvez só ia abrir um parênteses aqui, é que o Gustavo Fontenelle, que do Ministério da Economia, disse que estaria tentando nos ouvir. Se ele estiver ouvindo, seria um prazer. Ele, basicamente, hoje é a pessoa que é a nossa contraparte no Ministério da Economia, cuidando desse assunto e liderando isso com brilhantismo. Obrigada, Caroline. Vou começar com precificação de carbono, né? Porque eu acho que, assim, na minha vida, eu quase que fui a pessoa de uma só palavra. Quando me perguntavam assim, fala em uma palavra, como é que você chega melhor na questão, né, de uma economia mais limpa? Precificação de carbono, precificação de carbono. Então, eu tenho falado isso por muitos anos, porque não faz sentido o Brasil continuar fora dessa agenda, né? Caroline mesmo estava falando. E o CBEDS tem um trabalho consistente de engajamento das empresas. Então, desde 2015, e a gente começou esse processo com as empresas, primeiro colocando por que você deve ter o seu preço interno de carbono. Foi todo um trabalho para as empresas fazerem isso. Algumas nossas ainda não têm preço interno de carbono, mas isso foi rápido, assim, o ganho delas. E eu me lembro que o CDP, né, o Carbon Disclosure Project, que coloca as taxas de quem está preocupado com essa questão, de repente o preço interno de carbono no Brasil subiu, porque as empresas houve uma sensibilização e uma rápida aceitação, porque é muito ganha-ganha para o Brasil, né? Então, assim, é um tema que facilmente são a mesma coisa que eu te falei, quando você percebe, assim, para alguns países, Japão, sei lá, pode ser um dilema, e muitos são mesmo, China, um carvão que é muito sujo, né? Além de tudo, um carvão de má qualidade. A preservação e produção são dilemas que são reais, mas o nosso, apesar de serem dilemas, sem dúvida, porque você não é ainda o business as usual, mas você tem todas as condições de sair na frente desse processo e não é um antagonismo para a gente. Então, se não é um antagonismo e se traz fator competitivo numa economia de baixo carbono, como já disse Jorge, todo mundo aqui, isso não é só uma mega tendência, isso é inexorável, né? Estamos indo para lá a passos, né, muito mais largos, não tem volta. Então, porque a gente tem que se apropriar disso, né? A primeira questão a gente tem que falar é o combate à ilegalidade do desmatamento, né? Ele é responsável hoje por boa parte dessa emissão. Se você não fizer nada a respeito, você dá sinal trocado, inclusive, para investidores, né? Mas, só terminando a precificação de carbono, eu acho que, né, Jorge teve um papel importantíssimo no Ministério da Economia, Alexandre no Banco Mundial, fundamental, né? A gente amarrando as pontas, não só o CBEDS, outros setores, FGV fazendo simulação de mercado, mas todo mundo do seu lado tem condições maduras hoje para o Brasil estar avançando nisso. A gente tem uma proposta onde 13 setores são contemplados e são os regulados pedindo para ser regulado. Então, pedindo para que tenha um mercado de carbono, né? Então, assim, não tem nada mais vigoroso do que quem vai sofrer, digamos, essa regulação pedir para ser regulado, né? E está pedindo para ser regulado. É um caso mais tranquilo que eu acho nesse não só no Ministério da Economia. Gustavo, se estiver nos assistindo, um papel aí importante de estar costurando. Aliás, se é um outro tema que a gente falou, vamos esperar um pouquinho, e estrategicamente a gente está esperando um pouco, a nossa proposta está pronta, mas houve a urgência da pandemia, mas a gente inverteu a nossa pauta, estamos fazendo webinars em conjunto ou sozinhos,
e é impressionante o número de participantes, é impressionante a demanda reprimida para isso. Me surpreendeu, sinceramente, porque a gente já computava o número de pessoas e aumentou exponencialmente. As pessoas, outros setores que não estavam tão nessa pauta, começaram a entrar. A agricultura, não, peraí, a gente também tem que entrar, peraí, deixa eu entrar também. De repente, esse cordão, depois da pandemia, começou a ficar maior. Né? Então, assim, é importante a gente avançar, sem dúvida, nessa pauta. E aí, o presidente do Banco Central também, eu tenho uma conversa agendada com ele, ele tem falado sobre isso, então a gente tem uma conversa agendada com alguns CEOs para estar conversando com ele. Então, eu acho que é claro que a gente nunca pode dar uma partida como ganha, precisa de estar fazendo isso, mas assim existe a maturidade para que isso seja realizado, né, e que a gente tenha as melhores narrativas possíveis, porque vai beneficiar a retomada, sem dúvida nenhuma, beneficia a retomada, ajuda com que a gente cumpra a nossa NDC, o compromisso do Acordo de Paris, muito mais, você precifica algo que te ajuda a chegar nesse caminho. Então, assim, eu acho que é um caminho fundamental para a gente estar fazendo isso. Algumas outras coisas que você perguntava, né, sobre a biodiversidade. Hoje está computado, e você, Caroline, falou no comecinho sobre as soluções baseadas na natureza, e nós somos portadores, né, disso aí, como ativo brasileiro. 37% das emissões globais podem ser, do Acordo de Paris, podem ser via soluções baseadas na natureza. E, nesse sentido, o Brasil está melhor posicionado que qualquer país, né? Então, a gente não dar os sinais claros, primeiro, de que o desmatamento ilegal é inconcebível e vamos combatê-lo, né? A gente está se organizando, estamos pedindo aí para ser ouvidos, porque todos os grandes empresários estão interessados em deixar claro que essa pauta não interessa ao setor empresarial. O desmatamento ilegal não interessa ao setor empresarial. Ninguém se beneficia com isso, né? Ninguém se beneficia com isso. E aí eu vou colocar uma tendência muito forte também, que é a transparência. E talvez a gente precise de dar mais transparência a tudo isso. A quem interessa o desmatamento ilegal? A gente precisa de começar a ver, porque não é ao setor empresarial. A Amazônia, por exemplo, que é o nosso bioma mais que tem um apelo mais forte, né? Outros biomas, nosso, Cerrado e tudo, também sofrem desmatamento, mas a Amazônia tem uma simbologia muito grande. Ali tem grandes empresas e de vários setores no CEBEDES, elas falam, a gente preserva mais do que a lei exige, e a lei lá exige 80%, e estamos lucrando, estamos fazendo negócios. Então, assim, é claro que isso não está tão consolidado, não é uma coisa para amador, mas é preciso que você veja o que está sendo feito, né? Não está tão consolidado porque você tem outras economias que estão ali brigando com isso. Mas, assim, é uma decisão importante que a gente tome para ver o que Natura, o que Coca-Cola, o que Vale, o que Alcoa, o que várias empresas de diversos setores estão Siemens, que estão fazendo lá e estão dizendo para ser preservado, né? Então, a gente tem falado sobre isso, a gente tem vocalizado cada vez mais isso e vamos continuar, porque é importante que essa mensagem seja vista, principalmente lá fora, porque o investidor e as empresas brasileiras hoje, elas são globais, né? Muitas delas, na Amazônia, sobretudo. Então, o investidor ele não pode ter um sinal trocado de que ele precisa de um ambiente jurídico, regulatório, pacificado, né? Algo que você tenha tranquilidade para investir. Não pode ficar tendo ruído o tempo todo. Então, essa questão do nosso Código Florestal, das nossas leis, tudo isso a gente tem que estar tendo uma narrativa mais forte ainda do setor privado, isso existe, e a gente espera poder auxiliar também ao Mourão, ao vice-presidente Mourão lá no Conselho da Amazônia, esperamos poder estar contribuindo com isso. Mas sobre megatendências, então, além da biodiversidade que você falou, eu acho que investidores é um ponto importante, porque hoje, o Jorge já falou sobre isso também, o capital, o risco fica menor do capital para o investidor se você e computa impacto ambiental e social. O seu custo de capital ele diminui. Então, essa é a lógica do mercado que vai começar a pautar esse processo, né? E aí, por fim, a questão da desigualdade, uma grande tendência, e aí eu acho que é tendência, sim,
que a gente está computando no nosso Visão 2050, que foi um projeto que o CBEDS começou a fazer em setembro, outubro do ano passado, e vai entregar agora em novembro, e eu acho que vai ser bem legal, porque está assim, muita consulta para muita gente. É um pouco o novo capitalismo, né? Do ponto de vista das empresas, a gente tem ouvido falar, e já ouvia antes da pandemia, que a empresa ela não tem que trabalhar só para os seus acionistas, né? A ditadura dos acionistas acabou. Então, é para os shareholders, né? Os stakeholders. Então, não é só shareholders, é stakeholders. Então, todo mundo que pode ser afetado te dá licença para operar. E no mundo onde existe uma complexidade muito grande e muito interligada, se você tem essa licença para operar, e ela é muito mais condicionada a questões de sustentabilidade, você pode navegar mais tranquilamente, você pode estar inovando mais, competindo mais no mercado, né? Então, eu acho que a tendência do capitalismo de você estar combatendo a desigualdade também, não pensando só no acionista, pensando no núcleo muito maior de pessoas. Por outro lado, também de você fazer um capitalismo que seja mais diverso, né? Você vê a questão racial, de repente explodiu, né? E é engraçado porque você não controla todos esses elementos. Eu sou sempre uma representante da diversidade, pelo lado das mulheres, mas da diversidade em geral, né? Geracional, racial e tudo. E você viu que um segmento disso tomou um corpo muito grande de repente nisso. Mas eu acredito que essa tendência de um capitalismo mais diversificado ele vai se consolidar sem sombra de dúvidas. E também de você remanejar o capitalismo, né? Então, aquilo que a gente estava falando, não sei se por renda mínima, mas também do ponto de vista empresarial, eu ouvia isso na Europa, e todos aqui que estão aqui viajam muito e ouvem muito todas essas questões. A gente já ouvia de prosperidade lá fora muito, né? De como no norte da Europa isso é muito comum. Não, a gente não quer, o PIB não reflete a riqueza de um país, porque a riqueza de um país não é só dessa maneira como é computado aqui, de bens e serviços, mas é também da prosperidade, da saúde, de outros índices também. Então, essa prosperidade, ela implica numa certa redistribuição de renda. Né? Não é só crescer no modo antigo, mas é um crescimento com qualidade e até uma redistribuição. Então, eu ouvi de CEOs pela primeira vez no Brasil, lá fora eu ouvia já várias vezes, mas eu ouvi de CEOs aqui de que é preciso que a gente comece a pensar nisso, e isso também é uma forma de estar colocando, mudando o capitalismo para que ele seja um capitalismo mais inclusivo, porque senão a gente não ataca a pandemia também e a gente não ataca a mudança do clima, porque você não consegue fazer um muro de contenção, nem o Trump vai conseguir fazer isso para separar quem vai sofrer esses efeitos e quem não vai sofrer esses efeitos, né? Obrigada, Marina. Foi tão poderoso isso que você falou agora. Eu acho que quase que daria para ser a mensagem final aqui, porque realmente tem muitas coisas aí preciosíssimas nessa mensagem que você falou, de trazer essa reflexão sobre o capitalismo consciente aí. Realmente é um ótimo insight que você trouxe. Muito obrigada. Eu vou passar para o Jorge agora, mas atentando que a gente já está no final do tempo. A gente até achou que ia ser mais econômicos, né? No começo a gente achou conversando antes, a gente achou que em 1 hora terminaria tudo, mas a conversa está muito boa. Eu realmente, eu estou vendo aqui tem tantas perguntas que eu vou ter dificuldade de direcionar. Mas acho que assim, vamos tentar então agora, Jorge, você responder as perguntas e aí a gente pega os últimos minutos para vocês, rapidamente, eu vou levar para vocês 3 pontos aqui que vieram das perguntas, vocês escolhem o que vocês querem abordar aí nas falas finais de vocês e a gente encerra para conseguir terminar pontualmente antes das 16 horas. Obrigada. Tá bom. Bom, acho que, concordando com o que a Carol falou, acho que o Alex e a Marina colocaram de forma brilhante aqui muito do que eu penso, assino aqui, acho que facilitou. Mas talvez pensar aqui, né, o que seriam grandes mensagens, né, para os empresários, né, de tudo isso, como é que eu resumiria isso, né? Acho que a primeira mensagem-chave que precisa ficar na cabeça de todos os empresários, né, e dos executivos, é que o mundo mudou. Os consumidores mudaram. Os consumidores do futuro são os consumidores de uma economia de baixo carbono. E você pode fazer qualquer análise, ela vai te mostrar isso, que as empresas que mais crescem, os setores que são mais lucrativos, são os setores
da economia de baixo carbono, e as empresas mais modernas estão caminhando para esse lado. O segundo ponto é que a precificação, alguma forma de precificação de carbono, incluindo, né, e aqui o Alex é meu parceiro aqui, né, incluindo ajustes de fronteira, né, ajustes de fronteira de carbono, eles vão acontecer. Isso é inexorável, né? Então, acho que tem que estar claro na cabeça de todo mundo. O terceiro ponto é que os investidores estão cada vez mais olhando para isso, né? Essa, acho que essa é a grande novidade dos últimos 2 anos aí, é que os investidores estão olhando, você tem esse, né, pool de investidores com 4 trilhões de dólares falando, a gente vai convergir para net zero de carbono em 2050. E isso vai acontecer, né? E a última coisa que acho que os empresários têm que ter na cabeça é que, um pouco o que a Marina falou, o Brasil, a gente está naturalmente bem posicionado para esse novo mundo. Não é um mundo que nos desfavorece, né, do ponto de vista de condição natural, tanto pela existência da Amazônia e dos outros biomas, como pelo fato da gente ter já uma matriz energética muito mais limpa do que a maioria dos outros países, né? Então, eu acho que tem todas essas pressões e as empresas precisam entender como que elas vão navegar nesse mundo, porque acho que é difícil navegar contra essa corrente, né? E pensando um pouco em passos aqui para as empresas, né, acho que a primeira pergunta que as empresas precisam responder é como é que elas incorporam esses 4 fatores na estratégia delas, né, no portfólio de produtos, na maneira como eles gerem a cadeia de suprimentos, na maneira como eles tratam os consumidores, né? Então, esse olhar estratégico para como a minha empresa vai poder navegar nesse mundo que eu já sei como ele está se transformando nos próximos anos, né? Então, esse olhar estratégico para dentro, considerando o mundo externo, acho que é o primeiro grande passo para as empresas se recolocarem nesse novo mundo. O segundo passo, eu acho que é começar a medir a pegada de carbono, medir os impactos ambientais e dar transparência para isso. Nessa linha do que a Marina falou, de você atender stakeholders de uma forma mais ampla, a sociedade cobra, né, não são só os shareholders e os investidores que vão te cobrar, mas a própria sociedade te cobra transparência sobre impactos ambientais, sociais, etc. A partir disso, né, acho que procurar oportunidades de mitigação, né, de ações muito claras ali do que eu posso fazer no curto prazo. Eu tenho que ter um olhar estratégico de como eu preciso mudar no médio e longo prazo, mas eu tenho que começar a agir já, né? Então, ter esse olhar pragmático para o que eu posso fazer. E, de novo, existem N oportunidades de baixo custo, ou de custo negativo de investimento, principalmente nesse cenário de baixos juros. Acho que o segundo passo ali interno é a precificação interna, né? Acho que diversas empresas que estão liderando o processo já têm isso, mas isso prepara elas para esse cenário de precificação de carbono, que de um jeito ou de outro vai acontecer, né? A gente está caminhando para isso, tanto do ponto de vista global, e aqui, graças ao trabalho de vocês 3 aí, tem cada um dedinho nessa história, né, caminhando para isso aqui no Brasil também, né? Então, acho que a mensagem é: o mundo está mudando e a gente precisa, né, fazer revisões estratégicas para entender como cada uma das empresas se adapta a esse mundo e se posiciona melhor para estar do lado certo da história do mundo da economia de baixo carbono. Excelente. Muito obrigada, Jorge. Acho que a gente agora, então, vai se encaminhando para realmente finalizar nossa conversa com perguntas do público. Veio muita coisa aqui, eu vou só trazer, talvez, as ideias, os tópicos que vieram, e aí vou deferir para vocês decidirem cada um que quer abordar desses tópicos nas suas falas finais aí. Vou pedir que seja uma fala aí de uns 2 a 3 minutos, para que a gente consiga concluir em tempo antes das 16 horas. Mas então, perguntas que vieram, tem muita coisa bacana mesmo, e eu vou pedir licença para não conseguir cobrir todas, mas depois
fico à disposição para repassar as perguntas para os nossos convidados para responderem em outra seara. Mas a gente veio aqui os seguintes tópicos. Primeiro, como as empresas podem contribuir para metas de biodiversidade. Esse é um ponto. Outro ponto é o papel do programa RenovaBio dentro desse cenário de precificação de carbono, inclusive num cenário de mercado de carbono pensado dentro do PMR. Outra pergunta que surgiu é sobre o papel das debêntures verdes incentivadas, aí, recentemente até pelo decreto que foi editado no Brasil, e junto com isso coloco também o papel do sistema financeiro brasileiro em promover a sustentabilidade, em promover essa agenda de baixo carbono, considerando que o último grande movimento foi a Resolução 4327 de 2014. E, por fim, um ponto que veio aqui, que é bem em termos de tecnologia, uma pergunta sobre estágios de desenvolvimento de tecnologias como o CCS, né, o Carbon Capture and Storage, que é a captura de carbono do petróleo, aí acho que dentro da linha das tecnologias de mitigação. Eu não sei se alguém vai saber abordar esse tema, mas também acho que um tema de inovação tecnológica interessante que surgiu. Então, peço a vocês que façam suas últimas considerações aí finais e já aproveito para, mais uma vez, agradecer muito a presença de vocês, Alexandre, Marina, Jorge. Foi um privilégio, acho que para todos nós, ouvi-los aqui e quem sabe, né, o que vai sair dessa conversa aqui, que isso tem inspirado muitos dos nossos participantes aqui. Bom, então bom. Então, eu acho que com os 2 minutos que a gente tem, eu vou pedir desculpa de não abordar um ou outro tema específico, mas muito mais tentar mostrar um pouco do que a gente discutiu. Não é uma surpresa que basicamente o que nós 3 ou 4 estamos falando é a mesma coisa, ele está super alinhado. A Marina já é uma grande parceira minha de crime há muitos anos, então não é uma surpresa, mas como ela mesmo disse, o Jorge e a Carol estão super alinhados e não é à toa que estamos nós 4 aqui. Então, 2 conclusões que ficaram muito óbvias aqui, né, nessa conversa. A primeira é que sustentabilidade de longo prazo não é mais uma questão de altruísmo, não é uma questão ambiental, é uma questão de competitividade, de como você vai estar posicionado daqui a alguns anos, né? Aquela história toda de que você estar preso a uma tecnologia que vai ser obsoleta, a Marina mencionou, você não tem recurso suficiente para estar renovando frota, ainda mais correndo atrás, além de estar pagando royalties por algo que alguém desenvolveu antes, porque você ficou preso a algo ultrapassado. E nesse sentido, acho que é até interessante dizer que sustentabilidade ambiental, para mim, é redundância, porque sustentabilidade é justamente o que todos nós falamos. É social, é igualdade, é multilateralismo, é tudo que tem que estar, de alguma maneira, computado para uma economia circular, para uma questão de um fluxo de processo, para quem é engenheiro, que faça sentido, né? Então, e talvez a outra coisa, de novo, o Jorge mencionou em algo que a gente não falou, do multilateralismo, mas é fundamental. A gente não está falando de uma questão independente, a gente está falando mais uma vez, de um processo global. E eu, além do multilateralismo aí entre países, eu mencionaria a transversalidade, né? O que a gente... É por isso que está o setor privado, o setor financeiro, o setor público, a gente como organismos multilaterais envolvidos em algo que potencialmente tem dimensões muito superiores a que cada um de nós individualmente poderia estar atuando. Não vou me alongar, porque, de novo, a gente está todo mundo alinhado e me coloco à disposição depois do evento, se tiverem perguntas específicas, com todo prazer a gente tenta
responder alguma delas. Obrigado mais uma vez. Bom, pegando um pouquinho o gancho aí do que o Alexandre estava falando, né? Acho que a gente está muito alinhado, mas a novidade é que tem mais gente alinhada do que a gente, porque senão seria um problema. Eu acho que tem aumentado aí com evidências econômicas, né? Que a gente foi o que a gente falou aqui. E eu acho muito importante essa narrativa, mas eu vejo que houve uma disposição, talvez a resistência cultural seja maior, né? Mas, inacreditavelmente, todo mundo ficou em home office, todo mundo se descobriu produzindo mais, aliás, produzindo e trabalhando mais, né? Se for tomando por mim, por várias pessoas que eu estou ouvindo aí, assim, de repente você pode fazer tudo melhor e não sair de casa. Então, sempre a barreira cultural é uma barreira mais difícil, mais resistente. A pandemia pôs todo mundo mudando hábitos de repente. Eu acho que, de alguma maneira, também fique claro, o Jorge que falou disso, né? Perto dessa mudança abrupta de hábitos, né? A mudança do clima, apesar de ser mais intenso a transformação, a mudança de hábito ela pode ser mais paulatina. A pandemia, do dia para a noite, você usou máscara e acabou e teve que mudar tudo, né? Então, assim, é incrível o que também o ser humano é capaz de fazer quando ele tem que responder a um desafio, né? Eu acho que isso nos enche de esperança também. Eu acho que por isso eu acho que tem outras pessoas que podem ter ficado mais sensibilizadas aí com toda essa questão. E as transformações elas são muito sistêmicas, né? O que eu acho que a gente evidenciou aqui é que energia, por exemplo, que se a gente só chega no mundo emissão líquida zero até 2050 com energia, sobretudo, né? Mas vários outros ramos, biodiversidade, tudo, mas energia é uma parte importante dessa equação e o Brasil só tem a ganhar nisso também, né? Mesmo o pré-sal é uma das opções que a gente tem, ele pode ser visto de forma estratégica. Então, assim, eu acho que a gente tem que levantar um pouquinho mais a voz, setor privado, mostrar isso, a gente tem falado disso, buscado vocalizar isso o máximo possível, porque as pessoas, além dos nossos círculos, precisam de entender, eu acho que a tecnologia, tudo está no celular hoje em dia, dá para você acompanhar muito melhor qualquer sobre essas questões. As pessoas estão mais interessadas nisso também. Alguém citou o exemplo da Air France, eu achei interessante, porque a Air France teve que se adequar, mas o que aconteceu há 3, 4 dias atrás é que tanto Charles de Gaulle como Orly estava tomado por gente que não queria que o governo desse subsídios para a Air France. E ele não queria, porque ele não queria ter Air France o tempo todo, voando sem parar. Então, assim, isso também que o Jorge falou do consumidor é algo bem interessante. Na Europa, eles fazem mais movimento, mas não vamos subestimar aqui no Brasil nem um pouco, porque isso a gente viu que isso tem uma velocidade que escapa a qualquer análise aí de cientista político, mas ali eles falaram assim, não precisamos de tantos voos assim, basta um desses aeroportos e acabou. Para que eu vou ficar dando dinheiro para a França para fazer o que fazia antes, né? Então, veio do consumidor, isso é uma questão importante. Não é possível imaginar a aviação como era antes, sinceramente, né? Além de ser uma confusão de questão de saúde, ali aqueles travesseirinhos e tudo aquilo, o ar lá dentro, mas, além disso, você também não otimizar a frota. Eu que faço a ponte Rio-São Paulo o tempo todo, você imaginar que você sai, daqui a meia hora tem um outro voo, muitas vezes sem encher o voo. Então, otimização de tudo isso para não emitir tanto, né? Você não, na hora de dar o recurso, você tem que estar olhando tudo isso e tem, em termos de mobilidade, um universo de coisas a serem feitas, né? Mas eu vou ressaltar, Jorge falou disso, acho que todos falaram disso um pouquinho e você provocou um pouco aí, foi algum participante nosso que provocou, mas a debênture verde incentivada e outras tantas iniciativas que estão surgindo no BNDES, né, que estão vindo em leis. Eu estava há pouco tempo lá falando na Câmara com o Agostinho, Rodrigo Agostinho, sobre a questão de incentivos que está tendo para a economia verde. Isso tem acontecido também, né? Mesmo a gente no CEBEDES, a gente está concorrendo com a Mauá Investimentos para uma linha de crédito para as empresas alavancarem sua cadeia de fornecedores com critérios de governança ambiental e social. É uma coisa que a gente não fazia antes, mas a gente também, claro que perguntamos para os advogados se a gente podia entrar nessa seara e eles deixaram, mas, assim,
a Mauá nos procurou porque ela queria que alguém pudesse atestar critérios sociais e ambientais e de boa governança para o fundo, para estar na cadeia de fornecedores. E as empresas correram atrás, muitas estão fazendo isso só na sua cadeia de fornecedores, porque estão alavancando já com esses critérios. Então, assim, cadeia de fornecedores é fundamental, o elo menos resiliente, e você está tendo critérios para ela, é bastante importante. E, finalmente, alguém falou de metas de biodiversidade. O Brasil, em Nagoya, vai ser a COP15, vai acontecer. O Brasil, por incrível que pareça, não ficou mal na fita para o relatório que tem, porque os critérios foram até 2018, mas novas metas de biodiversidade até 2050 estão sendo decididos agora, estão sendo feitos agora. E a gente está fazendo isso, né? E aí, de forma para mostrar num contexto multilateral, como os dois, Alexandre e Jorge, falaram, né? Mostrar na COP a importância do Brasil ser bem visto nisso e como é que a gente pode estar contribuindo para uma outra grande tendência que está sendo pouco falada, economia circular. Já começou a ser falado já há algum tempo, mas economia regenerativa, né? Então, é você trazer um impacto positivo na biodiversidade, economia regenerativa. Essa é outra tendência que já existem muitas empresas que estão tendo metas nesse sentido. Obrigada, Caroline, obrigada a todos. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Carol, acho que a gente já passou o tempo aqui, então eu vou ser breve. Não, eu acho que é muito bom fechar assim com uma mensagem positiva, né? Acho que o que a Marina enfatizou da capacidade de transformação que o mundo mostrou, né, em relação a essa crise e se a gente usar essa energia para olhar para as transformações que a gente precisa fazer nos próximos anos para enfrentar a mudança climática, eu acho que com certeza a gente vai conseguir mudar o rumo de como a gente tem enfrentado essa crise nos últimos 20 anos. Né? Então, isso pode ser um tipping point de você efetivamente fazer as transformações necessárias como empresa, como indivíduo, né, no seu dia a dia, na maneira... alguém falou do setor financeiro, como você investe o seu dinheiro, né? Como é que você está olhando para o dinheiro que você investe, você está investindo nas empresas que estão preparadas, né, para esse mundo. E como cidadão também. Então, acho que a força que foi mostrada aqui nessa crise pode ser uma boa alavanca para a gente mudar o rumo aí da mudança climática nos próximos anos. E queria agradecer muito o convite, Carol, e parabenizar pela iniciativa. Né? É super legal poder ter participado, adorei, muito bom ver Marina, Alex, né, grandes amigos e pessoas que me inspiraram muito aí nos últimos anos. Muito feliz e vamos marcar o próximo. Obrigado. Muito obrigada de novo. Vocês vamos fazer um próximo, com certeza. Vocês sabem que somos aqui todos muito entusiastas dessa agenda. Fica já, desde já, aqui a janela, a porta aberta para a gente continuar essas conversas. E, enfim, muito obrigada a todos os presentes, os que participaram aí em algum momento desse evento. E vamos em frente aí, temos muito trabalho pela frente, né? Obrigada a todos. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.